Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, não encontrarei igual. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Onde eu me esconderei de ti? Como fugirei do teu amor? De onde eu me esconderei de ti? Como eu fugirei do teu amor? Oh, se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti.
sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos
longe de ti, não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu lugar. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus, amém? E essa noite aqui estou com uma convidada super especial, a minha Doce Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, Rose. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Amém. Bom, eu te convido então que você possa se conectar conosco essa noite, para Deus poder trabalhar no teu coração a tudo aquilo que Ele tem para fazer. Amém? Então eu te convido nesse momento, você fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração, para que nós possamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por mais uma oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu coloco, Pai, diante de Ti, Deus, cada vida, Senhor, que está nos assistindo, cada vida, Deus, que está nos acompanhando, Deus, nesse momento. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa trabalhar em cada coração. Venha, Deus, nos ensinar mais uma noite, Deus, aonde a palavra ministrada, Deus, aonde tudo aquilo que for compartilhado, Deus, venha nos edificar, venha trabalhar, Deus, os nossos corações, nos ensinando, nos forjando, em nome de Jesus. Guarda, Deus, nossos corações, as nossas mentes diante de Ti. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo, Deus, esteja na condução dessa conexão dessa noite. Em nome de Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Bom, então para a gente começar o nosso conexão, nós vamos essa noite falar de uma história onde tem tantos ensinamentos, algo tão precioso para nos ensinar. E hoje nós vamos falar de José. Bom, para quem não conhece, José começa a falar, citar ali sobre José, a partir do capítulo 37 de Gênesis. E ali começa a contar a história de José. Então essa noite aqui nós vamos trabalhar o quão preciosa foi essa história, o quanto José, ele foi usado por Deus. José, ele era um menino que tinha muitos sonhos. Um menino ali que ele era filho mais novo de Jacó, entre 11 irmãos. Então José, ele passou por uma trajetória de vida muito difícil, mas em nenhum momento José, ele veio desistir daquilo, dos sonhos que Deus, ele tinha para ele. Então eu vou trazer aqui para vocês um breve resumo, um pouquinho da história de José, mas se de repente você está com a oportunidade, você está com a sua Bíblia na mão, que você possa ler, que você possa nos ajudar, né? Você possa ir nos acompanhando nessa condução, amém? Bom, então José, assim como eu falei, era filho mais novo de Jacó, no meio de 11 irmãos. José, ele já nasceu ali na velhice do seu pai. Então José, ele era um menino onde ele tinha muitos sonhos.
E isso causava muito ali entre os irmãos, muita rivalidade, né? Onde os irmãos tinham muito ciúmes de José. Então, tinha momentos ali que José ele contava os sonhos ali para os seus irmãos, onde os irmãos se curvavam diante de José. E os irmãos ficavam bravos com ele, porque falavam assim, a gente vai se dobrar, né, aos teus pés. Então, José ele ainda não tinha um entendimento do que Deus ia fazer com a vida dele. Então, isso causando ali revolta entre os irmãos, por conta de José, ele ser um menino onde ele era muito ensinado, onde o pai ele sempre estava ali ao lado de José, a todo momento. E teve um certo momento onde Jacó deu uma túnica colorida ali para o seu filho, e aonde veio trazer ainda mais ali para os seus irmãos esse sentimento de ciúmes, né? de querer de alguma forma se vingar de José. E nesse tempo, os irmãos, eles se vingaram de José. Eles não queriam mais que José estivesse ali por perto. Os irmãos pegaram e jogaram José em um poço. Então eu vou trazer para vocês esse breve resumo. José ele foi jogado em um poço, onde os irmãos venderam José ali como escravo. José ele foi vendido como escravo. Ele foi parar e foi na casa de Potifar. E ali onde José ele foi totalmente ensinado, aonde José ele administrava tudo aquilo ali, aonde Potifar não tinha problema nenhum, porque José ele administrava. Então José ele foi passando por umas dificuldades. Imaginem vocês pensar de repente você ser vendido ali pelos seus irmãos. Então os irmãos eles tinham essa questão de não gostar do irmão, essa questão de ter ciúmes, de ter inveja, por aquilo que José era. Então, mas Deus já tinha uma trajetória, Deus já tinha uma promessa, um propósito ali sobre a vida de José. E ali José, ele passou por uma prova muito grande. Foi quando a mulher de Potifar tentou agarrar José. E José ali naquele momento, ele fez o quê? Ele fugiu. Ele fugiu dali. E ele não abriu mão dos seus princípios, tudo aquilo que ele era ensinado. Porque José ele tinha um coração totalmente voltado para Deus. E José ele foi parar numa prisão. E José ele já tinha, o pai já ensinava, então ele já tinha essa questão de administrar. E ele sempre estava atento, ele sempre estava aprendendo. Então assim, ele tinha um coração totalmente voltado para o Senhor. Aquele sonho lá atrás, onde os irmãos estaria se curvando diante dele, seria o que Deus iria fazer. Então José ele passou pela prisão, onde ele ficou um tempo e onde ele tomava conta ali, ele administrava também, porque ele sabia, ele organizava. Então ele não abriu mão dos seus princípios, ele continuou ali. José ele poderia ter desistido no primeiro momento, ele poderia ter simplesmente abandonado tudo, ou de repente ele poderia ter caído ali na armadilha da mulher de Potifar. Mas não, José ele não abriu mão disso. Um homem de caráter, um homem íntegro, ele não abriu mão de tudo aquilo que Deus ele já vinha fazendo na vida dele. Então chegou o momento onde José, ele revelou os sonhos do rei. E aí José, nessa trajetória toda, José, ele se tornou o governador do Egito. Então eu peço que essa noite, de repente, você que não conhece ainda, é um breve resumo que eu trago para vocês essa noite. Que você possa estudar, que você possa ver aquilo que Deus ele fez, a trajetória de tudo aquilo que José ele passou. Então, naquele momento onde ele trouxe a revelação desse sonho para o rei, aonde teria 7 fomes de fome, 7 anos de fome, mais 7 anos também de fartura. E José ele revelou esse sonho para o rei, e o rei tornando ali José o governador do Egito. José ele administrava tudo. E imagina só, e de repente deparando a situação que José ele passou por toda aquela situação difícil da vida dele, aonde ele poderia ter desistido, mas não, José ele permaneceu. Então quando chegou um certo momento aonde chegou o tempo de fome, Jacó ele pediu com que os irmãos fossem até o Egito, né, para poder buscar alimento. Então Jacó ele sabia que o filho havia sido morto por um animal, é isso, né? Um animal. Ele poderia ter sido morto. Foi isso que os irmãos contaram para o pai. Então, a princípio, poderia imaginar que José era o governador do Egito. E naquele momento ali, onde os irmãos foram até
o Egito em busca de alimento. Eles se depararam ali com José. Os irmãos não viram e não reconheceram que ele era José. Mas José lhe reconheceu e Deus trouxe a José aquele sonho. Aquele sonho que ele poderia nem imaginar, a trajetória, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu. E ele se deparou ali, em frente aos irmãos. Então, logo em seguida, aonde teve toda uma trajetória, José ele passou por um processo muito difícil, porque ele se deparou ali com os irmãos e ele poderia simplesmente ter se vingado. Porque apesar de tudo aquilo que os irmãos tinham feito com ele. Mas não, José ele teve a oportunidade de estar perto dos irmãos. E José ele passou pelo processo do perdão, onde ele viu que aquele processo era fundamental para que ele pudesse ajudar a sua família. Ele poderia ter abandonado, a família estava numa época de fome, mas não. José, quando ele se deparou ali na frente com os irmãos, José, ele saiu da presença deles e foi chorar. Por quê? Porque doeu, voltou tudo aquilo que os irmãos haviam feito com ele. E José, ele simplesmente, ele teve esse ato, essa decisão de perdoar e de ajudar essa família. Então, uma história muito preciosa, onde traz muitos ensinamentos. E hoje nós vamos falar dessa história, onde nós vamos trabalhar muito o perdão. Isso aqui, a Carol, nossa convidada que está aqui essa noite, ela passou por isso na vida dela. Então, todos nós temos o desafio de perdoar constantemente, de pessoas que nos feriram, que nos machucaram, a gente tem que trabalhar o perdão dentro de nós. Então hoje a Carol ela vai compartilhar aquilo que Deus ela fez na vida dela. Assim como José também era aquele menino que sonhava, ele jamais imaginaria onde ele estaria. Deus ele tivesse mostrado para José tudo o que ele teria passado. Como José lidaria com tudo aquilo. Então José, ele confiou, ele não desistiu. Ele viu aquilo, né, o poder, o cuidado que Deus tinha com ele. Então, independente se você tem sonhos, que você não possa desistir dos seus sonhos, que você não desista daquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida. Talvez muitas vezes você não vendo, você não conseguindo ver aquilo que Deus ele quer fazer, mas que você possa confiar. Amém? Carol, então, diante dessa história de José, algo que você viveu, né? E o que você hoje, analisando, e você traz de ensinamentos em relação a José? José, para mim, era um homem, né, um jovem. O que mais me chama a atenção em José é que José ele tinha um coração segundo a vontade de Deus, né? Um homem obediente, um jovem obediente aos senhores e ao Senhor, né? E José era uma pessoa muito temente a Deus, o coração dele era muito moldável. E o que mais me chama a atenção em José era o coração que ele tinha perdoador. Isso me chama mais a atenção em José. E isso me fez me identificar com a história de José. Amém? Amém. Carol, e diante disso, quando fala em coração ensinável, um coração, você passou por muitas situações onde você se identifica com essa história. Sim, sim. Eu vou resumir um pouco da minha história, desde a minha infância, para que vocês possam entender. Eu tive uma infância, acho que ao contrário de todos que já passaram por aqui, uma infância maravilhosa. Não passei por nada de ruim, né? E meus pais, minha família, tenho 2 irmãos e uma família muito unida, muito feliz, vivia no interior, uma família super estruturada. Mas, de repente, quando eu estava com 18 anos, mais ou menos, os meus pais se separaram, né? Eu tive um problema aí com minha mãe saiu de casa, meus pais não viviam muito bem já no final, e eles se separaram. E isso para mim foi algo que me machucou muito, porque nós não esperávamos. Porque os meus pais viviam muito bem, a nossa casa era uma casa normal, uma família estruturada. E quando isso aconteceu, foi um choque para mim, algo que me marcou muito. E me machucou muito, tanto em mim quanto nos meus irmãos. Entendeu? E vendo José, né,
nesse coração que José tem de perdoar, eu me vejo, porque eu precisava decidir o que eu ia fazer. Porque eu queria ter uma família, eu já conhecia meu esposo, né? Já conhecia o Marcos, eu tinha meu sonho de ter uma família, era um dos meus sonhos, ter uma família. E eu me via assim numa história terminada. Eu achava que de repente ia atrapalhar até a minha vida, né? Depois, porque eu falei, como que vai ser? Minha mãe vai embora de casa, eu assumo a minha casa com meus 2 irmãos, meu pai, todo mundo super chateado, meu pai desesperado porque ele não esperava. E aí? E eu fiquei totalmente perdida. Porque eu falei, agora como que eu vou sair, como que eu vou fazer a minha vida, como que eu vou me casar, deixar meu pai assim com os meus irmãos. E você pode notar que muitas pessoas se identificam porque muitas pessoas veem e acontece isso dentro da família. Essa questão dos pais se separarem. E muitas pessoas não têm estrutura nenhuma para lidar com essa situação. Mas é interessante você falar em relação aos sonhos, né? De repente, você tinha muitos sonhos, esse sonho de construir família. Muitas pessoas têm esse sonho de construir, de ter uma família, de casar, de ter filhos. E ela ali era a sua referência. Sim, era a minha referência. E eu tinha um sonho de ter filhos. E não sei por que eu ficava com medo que eu não ia conseguir ter filhos. Não sei por que eu tinha esse medo. E quando eu me vi na situação, eu falei, agora, né? Eu acho que eu não vou conseguir ter a minha família, porque como que eu vou deixar meu pai com os meus irmãos nessa situação, né? E aí eu tive que buscar forças, né? Eu já ia para a igreja, porque minha mãe ela sempre foi da igreja. O meu pai pouco, mas minha mãe sim, sempre me levou para a igreja com os meus irmãos. Às vezes a gente nem queria ir, mas ela levava a gente para a igreja. Glória a Deus por isso, porque se hoje eu estou aqui, é a minha mãe, né, que fez isso, que plantou a sementinha. Ela diz ainda que a sementinha foi plantada, né, no meu coração e no coração dos meus irmãos. Mas eles não estão nesse processo, não viveram esse processo que eu decidi viver. Carol, e quando como foi para você lidar com essa saída da sua mãe? Eu falo assim em relação a você, porque você teve que assumir ali a responsabilidade de casa, de cuidar. Mas e a Carol, questão de sentimento, como foi? Porque quando nós falamos ali em relação a José, um dos ensinamentos é trabalhar o perdão. Aquilo que José, ele simplesmente deixou tudo aquilo para trás, ele resolveu ajudar a família dele. Esse processo que você teve, esse processo de perdoar, de você falar assim, bom, e agora? O que vai ser? Quando você se deparou naquela situação, hoje você analisando, como que era? Como que você lidou com tudo aquilo? Para mim, no momento que eu estava vivendo, eu sempre achava que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. E tinha uma pastora na época que ela falava comigo e falava, Carol, anda mais uma milha. Quando eu estava desesperada, que eu achava que eu não ia conseguir, ela me chamava e falava, Carol, anda mais uma milha. E eu sempre andando uma milha com ela. Mas foi uma decisão que eu tive que tomar, porque eu sabia da importância que era o perdão. Eu sempre soube. Só que eu achava que eu não ia viver. Eu não ia precisar passar por nada para aprender, para viver o perdão. Porque, na verdade, a gente olha, a gente vê as pessoas falarem e as pessoas contarem e a gente não imagina, né, aquilo. E aí eu falei, pronto, e agora? Né? Eu já ouvi falar sobre perdão, mas agora eu preciso viver, né? E eu estava destruída, mas ainda eu era a mais forte da minha casa. Meu pai totalmente destruído, os meus irmãos também, e eu também. Porém, eu me via a mais forte da minha casa. Eu creio que Deus já me levantou para isso mesmo, né? E eu estava muito mal um dia e uma prima minha falou, Carol, tem uma pastora que ela quer orar por você. Pode ser? Eu, claro, pode ser sim. E ela me ligou. Ela me ligou em casa, eu lembro que ela me ligou numa tarde e eu estava destruída e eu não conseguia falar, eu só chorava. E ela falou, querida, posso orar com você? Eu falei, pode. Mas sabe assim,
estava tão destruída que para mim era mais uma ligação. E mal sabia que aquela ligação mudaria a minha vida. Porque ela tratou comigo perdão e ela falou: você é capaz, você precisa perdoar a sua mãe, né? E é isso. E ela colocou aquilo no meu coração, me fez acreditar que eu era capaz de perdoar minha mãe. E a partir daquele telefonema, uma nova Carol surgiu. Uma nova Carol que estava disposta a lutar, que já não sentia tanto a dor da mãe ter saído de casa e já conseguia dar força para os meus irmãos e para o meu pai. E já conseguia também falar com a minha mãe, porque até então a gente não falava com ela, né? E foi algo assim sobrenatural. Foi como sentir Deus assim, de perto, sabe? Eu acredito que Deus, quando você decide perdoar, Deus ele fica muito próximo, porque eu sentia amor, sabe? Sentia Deus colocar amor, Deus mudar o meu sentimento assim por completo mesmo. Então, quando as pessoas falam assim, e o perdão, eu acredito que o perdão ele existe. Eu sou prova viva de que o perdão existe. E foi maravilhoso para mim com a minha mãe. Amém. E muitos de nós, de repente, você está nos assistindo, você está se conectando com a história da Carol. Porque passamos por muitas situações, muitos desafios, acontecem muitas situações difíceis, onde nós somos machucados, feridos, onde nós temos sim que perdoar, aprender a perdoar. Então isso é algo que é uma decisão que cada um precisa fazer. Porque não tem ninguém que não vá passar por uma situação difícil. De repente você precisa perdoar seu pai, perdoar sua mãe, perdoar o seu irmão. Então é algo que você precisa decidir fazer. Meu Deus, eu não quero mais continuar com isso, e hoje eu decido a perdoar. É você tomar essa atitude e você colocar mesmo diante de Deus. Deus, eu não sei, né, como que será, mas é um primeiro passo, é um passo de fé. É você acreditar que Deus ele está na condução. É você colocar realmente aos pés da cruz. Você tirar todo aquele peso, aquele fardo das suas costas, e você não julgar você, porque Deus ele é o juiz. Então você colocar isso realmente diante de Deus e falar: Senhor, eu não sei como será, mas eu sei que hoje eu decido. E é uma decisão que nós precisamos fazer. Então nós temos sim que perdoar todos os dias, porque muitas coisas acontecem. Então a gente precisa estar com esse coração mesmo para perdoar, independente do que aconteça. Mas claro que isso é um processo que nós temos que viver, e Deus ele nos ajuda nesse processo, assim como a Carol. Deus colocou uma pessoa ali para te ajudar nesse processo, né, para que você viesse a entender. Carol, e depois disso, depois que você recebeu esse telefonema, onde você foi trabalhada, onde Deus veio trabalhando, onde você se dispôs mesmo a ser trabalhada por Deus, isso para você foi libertador? Sim, super, mudou a minha vida. E a partir disso, eu comecei a sonhar novamente, porque os meus sonhos tinham ficado para trás. Parece que foi embora com a minha mãe, entende? Minha mãe foi embora e ela levou tudo. Ela levou o meu sonho de me casar, ela me levou o sonho de ter uma família, né? E após isso, eu comecei a sonhar novamente. Eu falei: Deus, ele fez com que eu visse a minha família novamente, né? Foi a partir dessa decisão que eu tomei. Porque até então a gente só sabia chorar e lamentar a ida da minha mãe, a pensar na casa, de como eram as coisas, e ela levou todos os nossos sonhos, né? Os meus irmãos, eles falavam e eles falam ainda que não confiam em ninguém, que para eles tudo foi muito machucado, e eu já não, eu vejo, olhando eles, eu vejo a diferença, porque eles não decidiram perdoar a minha mãe. Você passou por esse processo, eles não, né? Sim. E é muito claro, porque o que mexeu muito comigo e o que me fez assim pensar no fato do perdão foi que a dor minha foi tão grande que eu, já sonhando na minha família, eu pensava: eu não vou permitir nunca que os meus filhos passem por isso.
Você já não queria repetir a mesma história. Sim, e eu luto assim, luto hoje porque eu sou casada, né, e tal, e continuo nessa luta constante, mas na época, isso era muito forte, era uma coisa que eu lutava e que eu não queria. Tanto que depois eu me casei e tal, e isso continua, né, é todo um processo. E me machucou muito, porque trouxe isso para a minha vida hoje. Né? Sim, e aí pra gente poder voltar, e aí você já conhecia o Marcos? Sim, já conheci o Marcos muito nova e me casei porque quando minha mãe foi embora, a gente fazia planos. O Marcos já estava nessa época, mas quando ela foi embora, a gente não sabia mais o que fazer, porque eu estava com a minha casa, com os meus pais, meus irmãos. Foi até quando meu pai encontrou uma namorada, né? Super precoce, um relacionamento super precoce que nem deu certo. Mas para mim foi um alívio, um peso assim, porque daí meu pai está encaminhado, ele vai se virar com a vida dele agora e eu vou tocar a minha. Mas aí eu e o Marcos, a gente resolveu ficar junto, né? E junto, né, nesse casamento, Deus trouxe essa responsabilidade. Sempre eu tive essa responsabilidade de que o casamento é para sempre, que eu queria ter filhos, eu queria ter uma família e que a minha família ia estar livre disso, dependesse de mim. Entende? É interessante você falar isso, a questão da família, de não repetir história. Porque muitas pessoas, muitas famílias, acontecem muitas coisas. E muitas pessoas, elas desistem ali no meio do caminho. Muitas pessoas, elas repetem histórias. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das situações difíceis, José, ele não desistiu. Ele permaneceu. E José, ele estava o quê? Tudo aquilo que Deus fez, trabalhou na vida de José, naquela trajetória inteira. Porque José, ele passou por muitas etapas. Onde ele foi forjado, foi trabalhado, onde ele foi ensinado, ele tinha um coração ensinável, um coração voltado para Deus. Mas era uma preparação para que José, ele viesse abençoar a família dele, porque José, ele poderia ter virado as costas, mas não. Aqui no seu caso, essa questão de você não repetir aquela história, porque foi algo que te machucou, foi algo que te feriu e você não queria viver isso. E muitas pessoas têm lutado para que tenha um casamento diferente, talvez que seus pais tiveram, de não repetir histórias, porque todos nós vamos passar por situações onde venha trazer dores, marcas, mas a gente precisa permanecer acreditando no propósito, acreditando na promessa, aquilo que Deus, ele tem para cada um de nós. E aí você se casou então com o Marcos e foi formar sua família. Sim, me casei com o Marcos, tive o Lucas, tive a Júlia, mas aquilo que eu temia, né, quando eu estava depois que minha mãe se separou, aquilo que eu passei, aquele trauma todo que eu passei, eu precisei vivê-lo, né? Infelizmente, eu precisei provar. Eu precisei passar pela prova para ver se eu ia ser aprovada ou não. Eu vejo assim, porque eu precisei viver a história novamente. E veio mais uma situação difícil. Onde eu precisei escolher. Por isso que eu vejo José aí, né? Porque José, ele, no momento que ele estava de decisão da vida dele, se ele ia perdoar a família dele, se ele ia colocar um fim ali, ou se ele ia seguir com a família, porque ele teve essa oportunidade, né? E eu me vi assim, né? Eu passei por momentos muito difíceis depois de casada já, e eu precisei decidir o que eu ia fazer, né? E para mim foi algo assim, um marco na minha vida, porque eu conseguir perdoar novamente, passar por aquilo novamente, foi algo assim grandioso, né? Um ensinamento tremendo, e foi algo que marcou a minha vida. E hoje, há mais ou menos uns 3, 4 dias, o Lucas, numa conversa com o Lucas, ele olha para mim e ele se lembra e ele falou: valeu a pena, né? Eu sei que você fez o que você fez por mim, e ele tem um coração grato, e ele vê isso. Então, eu olhando, eu falei: valeu a pena, né? Tem valido a pena,
todos os dias, de renúncia, de perdão, e aquela vida que às vezes a gente tem que escolher, né? E eu escolho sempre perdoar, sempre. Carol, e nessa fase difícil da sua vida, e você hoje analisando esses ensinamentos, esse seu, né, o trabalhar que Deus ele fez na sua vida. Foi um trabalhar onde exigiu uma decisão muito grande de você, para que você fosse trabalhado. E nesse período você estava na presença de Deus ou não? Sim. Se eu não estivesse na presença de Deus, isso não seria possível. Jamais seria possível. Eu acredito nisso, que nós, com as nossas forças, nós não conseguimos, não. Eu estava, sim, na igreja, eu tinha pastores que, no momento de crise, no momento de dificuldade, porque ela vem, né? Eu tinha pessoas, tinha líderes, tinha pastores, todos em volta de mim. E sempre me dando uma palavra, sempre me ajudando, sempre me fortalecendo. Mas a partir do momento que eu decidi o perdão, tudo ficou mais fácil. Porém, não foi rápido, né? Eu tive que passar por um processo. Mas não foi fácil. Mas é possível em Deus. Em Deus é possível. Então, eu acredito que sem Deus nós não damos conta. É impossível. E só Deus mesmo nas nossas vidas para que nós possamos lidar com situações. As situações que muitas das vezes vêm para tirar a gente do foco, para fazer com que a gente desista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, aonde muitas vezes Satanás ele vem e tenta atacar, né, de um lado ou de outro, tentando trazer e destruir mesmo a família, fazer com que tenha discórdia entre pai, entre filho, entre irmãos, né, entre pessoas ali, aonde tira e vem a roubar a gente daquele propósito, daquilo que Deus ele tem sobre nós. Sim, e o interessante que eu ligo com a história de José, que após este processo, os sonhos que eu tinha se realizaram, né? Depois que eu consegui perdoar minha mãe, eu consegui realizar o meu sonho de ter a minha família, de ter meus filhos. E ainda depois de casada, eu tinha um sonho de estudar, de fazer um curso. E eu só consegui fazer esse curso depois que eu passei por esse processo. Né? E antes de você falar dessa realização desse sonho, para as pessoas que estão nos assistindo essa noite, o que você diria quando a pessoa, de repente, esteja alguém aqui, que esteja conectado, esteja passando por uma fase difícil? O que você diria para essas pessoas? De repente falar assim, não, hoje eu não consigo perdoar, porque falando assim parece que é muito fácil. Sim. Né? O que você diria para essas pessoas? Não é fácil, não é fácil. A pessoa ela precisa decidir mesmo, de verdade, porque você falar que quer perdoar e que vai perdoar é muito fácil mesmo. Mas eu diria que, primeira coisa, buscar em Deus, né? E Deus, ele diz que é melhor que nós perdoamos. Então, assim, Ele está do nosso lado, né? A gente já tem o favor de Deus aí. E a pessoa precisa buscar Deus. Eu não digo nem uma igreja, sabe? Assim, não vamos falando de placa de igreja, nada. Eu digo que a pessoa precisa ter Deus. Mas, no meu caso, ter pessoas comigo, me discipulando, líderes, foi fundamental. Fez toda a diferença no meu processo, porque eu passava por dias assim, noites em claro, e chorava, e eu tinha as minhas dificuldades. E os meus líderes estavam ali, sempre comigo. Então, para mim foi muito importante a igreja. Né? Eu não abro mão da igreja, eu não abro mão dos líderes, desse processo de pastores e de discipulado. Né? Para mim isso é muito importante. Porque tem pessoas que ajudou, né? Que foi essencial. Foram usadas por Deus, assim, e Deus fez toda a diferença na minha vida, essas pessoas, né? Sendo usadas por Deus. Então, para mim, isso foi fundamental. E eu acredito que as pessoas que estão passando por este processo, elas precisam de pessoas, né? E interessante porque José ele tinha um coração ensinável. Sim. Esse processo todo que você viveu, você tinha esse coração? Esse coração ensinável, esse coração, não, eu estou disposta. Porque, que nem você falou, é uma decisão que a gente precisa tomar. Sim, eu tinha esse coração, eu tinha muito temor, muito...
eu pensava muito nisso, no que Deus estava pensando de mim, sabe? No que Deus estava querendo que eu fizesse. O tempo todo, Deus, o que é para eu fazer? Né? Me ajuda, me ensina. E as coisas iam acontecendo na minha vida. Deus, ele estava presente em todo o tempo, porque eu acredito sim que meu coração é ensinável, meu coração é um coração que é moldável, porque passar pelo processo do perdão não é fácil. Não é fácil. E a gente tem escolha na mão de você seguir, ou você perdoa, ou você, de repente, reage de uma maneira errada, uma maneira que não condiz com a vontade de Deus. E a gente tem essa liberdade, né? E isso eu vejo que é o livre-arbítrio, né? Deus deixa para mim e para você. O que você quer? Você quer perdoar ou você quer levar isso com você para sempre? Porque a falta de perdão, ela faz a gente carregar algo para a vida toda. E ela nos priva da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós ficamos presos, amarrados em situações que, a partir do momento que você decide, você é liberto. Então nós precisamos passar por esse processo. Nem sempre é fácil, mas a partir do momento que nós nos colocamos à disposição, Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas está aqui, eu entrego nas tuas mãos. Deus, ele vem, ele começa a fazer, ele carrega esse fardo por nós. Sim. Carol, e depois dessa fase, desse momento da sua vida, nós falamos de sonhos. Deus resgatou sonhos, né? Você não sempre teve isso. Não, eu não quero repetir história, eu quero cuidar da minha família, eu quero criar os meus filhos. E você resgatou. E quais foram esses sonhos que de repente você teve? E quais os sonhos que Deus ele colocou no teu coração nessa trajetória toda? Sim, o primeiro sonho que eu tinha era de ter minha família, né? Eu consegui, né, realizar e tenho minha família. Depois eu tinha vontade, tinha um sonho desde muito nova que eu queria fazer enfermagem, né? Era um sonho que eu tinha e aquilo gritava dentro de mim, né? E eu só consegui agora há pouco tempo, depois do processo. E o meu sonho é ver minha família na igreja, né? Eu amo estar na igreja, eu gosto do trabalho da igreja, eu gosto de estar envolvida na igreja. E esse é um outro sonho que eu tenho. Você tem vivido os sonhos de Deus para a sua vida? Sim, tenho vivido os sonhos de Deus, porque para mim é muito importante ser uma líder de célula, né? E isso eu sou na Sara Nossa Terra, e isso é muito importante para mim. Ver meu filho na igreja, os dois aqui na igreja, meu esposo, isso é muito importante. Isso era um sonho para mim, porque eu vim de uma família estruturada quando mais nova, mas depois a gente perdeu tudo e eu achava que eu nunca mais ia conseguir, né, viver tudo que eu sonhava. E Deus foi me dando tudo novamente, né? E foi maravilhoso, um processo maravilhoso, dolorido, mas que valeu muito a pena. E é um processo onde requer fé, obediência, perseverança. Sim. Porque senão a gente desiste mesmo. A gente desiste no primeiro desafio, na primeira dificuldade que aparece. Porque caminhar com Deus não vai nos privar de ter problemas. Não, mas nós estamos fortalecidos. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Então, de repente, essa noite, você que está nos assistindo, esteja vivendo um processo difícil, um processo doloroso, que você não venha desistir, que você venha crer, que você venha acreditar naquilo que Deus ele vai fazer. José jamais imaginaria que de repente ele se tornaria um governador do Egito. Por tudo aquilo que ele passou, ele poderia ter desistido. Deus aonde dava sonhos para ele, aonde ele contava ali para os irmãos, contava para o pai, e eles repreendiam aqueles sonhos dele, como se José fosse superior a eles. Mas Deus ele foi trazendo naquele coração ensinável, um homem íntegro, um homem que tinha um caráter, um coração voltado para o Senhor, onde ele foi ensinado a todo tempo, na adversidade, nas lutas, nas circunstâncias difíceis. Então José, esses ensinamentos, esse processo do perdão, onde ele ajudou a família. Então Deus ele tem colocado muitos de nós dentro das nossas famílias, para que nós possamos ser bênçãos, né, dentro da nossa família. Carol, diante de quando nós falamos em bênção, hoje
diante de tudo aquilo que viveu, hoje, em relação ao relacionamento com seus pais, com sua mãe, com seus irmãos, hoje você analisa, você se vê como, não, Deus me levantou mesmo para fazer a diferença ali? Sim, claro, porque eu até estive com a minha mãe, tem uns 3 finais de semana, e a gente conversou sobre esse assunto, porque ela sente peso quando ela olha para os meus irmãos, e ela disse que quando ela olha para mim, ela não sente peso. E a gente conversando, eu perguntei para ela quanto tempo faz que vocês se separaram. E ela me disse quanto tempo fazia. Eu falei, nossa, e sabe quando você nem pensa mais nisso? Eu vou na casa da minha mãe, vou na casa do meu pai, e para mim já está normal. É algo que para mim eu não tenho problema com isso. E ela não se queixou do meu relacionamento com ela, mas com os meus irmãos ela se queixa e ela sente peso por isso, porque ela percebe que eles não são mais os mesmos. Né? Os meus irmãos, eles já se casaram por 4, 5 vezes e eles não conseguem ter relacionamento. Eles não conseguem se relacionar com outras pessoas. E eu vejo que isso é falta do perdão, né? Com a minha mãe. E eu falo com eles, mas para eles isso é impossível. É impossível. E eu ver e sentir isso, ver o que Deus fez na minha vida, e isso me impulsiona cada dia mais a perdoar, e eu tento levar isso para eles. E eles falam que eu sou louca, tipo, aonde que eu consigo? Como eu consigo? E eu falo, né, a minha cura foi no altar, a minha cura foi na igreja. E infelizmente eles relutam muito, né, de ter esse encontro com Deus e se entregar a Deus, e eles querem resolver com a força deles. E eles não conseguem, infelizmente, né? E é uma força que somente vem de Deus. É Deus que Ele trabalha nas nossas vidas. Deus trabalha no nosso coração, ali nos forjando. Sim, algo que me chama muita atenção, que me chamou muita atenção, foi quando eu decidi perdoar na primeira vez com a minha mãe. E na segunda vez também, eu sentia como se tivesse uma cachoeira, assim, e Deus derramando amor, sabe? No momento que eu queria sentir raiva, eu queria, porque eu falava, como que eu posso amar mais a pessoa? Como? Entende? Eu relutava com aquilo que eu sentia. E eu sentia como cair assim sobre mim mais amor, 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 amor. E eu amava a pessoa ainda mais, entende? Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, que me impactou muito, porque eu sentia Deus derramando amor sobre a minha vida. Isso é essencial, isso é um poder mesmo, uma transformação que Deus Ele faz conosco constantemente. Carol, para que a gente possa entrar aí, para que a gente possa finalizar essa conexão. Diante de tudo isso, hoje você sendo desafiada para estar aqui, de toda essa trajetória que você viveu, o que você analisa hoje diante desse desafio? O que você traz de aprendizado de tudo aquilo que você viveu? Hoje você é uma líder de célula, onde você cada dia mais ali, sendo ali trabalhada por Deus. Como que você traz essa reflexão de tudo aquilo que você viveu na sua vida até hoje? Então, o fato de eu estar aqui, sentada, né, de frente com você, de frente com todos, é um crescimento. Eu vejo que Deus tá largando as minhas tendas, né? E meu pastor me desafiou a estar aqui. Ele sabe como que eu sou tímida para estar aqui, né? Mas eu obedeci, amém? Eu creio que Deus tem propósito nisso tudo, né? Eu estar aqui falando um pouco da minha vida. Eu creio que existem pessoas que precisam ouvir, né? Que vai fazer sentido para alguém a minha história. E para mim, estar aqui hoje também, eu vejo que foi a decisão que eu tomei lá atrás. Foi muito importante. Eu vejo que eu estar aqui hoje na igreja, né, igual você disse, líder de célula, com a minha família, e viver este processo todo de crescimento, que para mim é muito importante, eu vejo que a minha decisão lá atrás, ela respondeu aqui. E eu creio que Deus tem algo grandioso para a minha vida, né, através da minha decisão que eu tomei lá atrás. Em algum momento nessa trajetória você pensou em desistir? Sim, várias vezes. Várias vezes eu pensei em desistir. Mas, como eu disse para você, eu sempre tinha pessoas
para me levantar, ser usadas assim por Deus mesmo para estar comigo. Então por isso que eu falo para você que de repente está vivendo esse processo, não fique sozinho. Procure uma igreja, procure alguém que te ame, que te dê amor, te dê colo, né? Um líder, uma pessoa que tem um coração realmente em Deus, porque eu tive essa ajuda e eu tenho até hoje, né? Eu estou de frente para minha líder que é muito importante na minha vida, que me ajuda. E então, se você se encontra assim, procure alguém. Procure, não fique sozinho, porque sozinho você não vai conseguir. E amém, que a gente possa estar em Deus, principalmente. Sim. Estar disposto a viver algo novo, estar disposto a viver os sonhos de Deus. Então, de repente, hoje você se encontra nessa situação que você precisa perdoar. De repente, você tem desistido dos seus sonhos, sonhos que Deus ele tem colocado no teu coração. Que esses sonhos eles possam ser resgatados novamente. Que você possa ter um coração, Deus, eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para mim. Muitas pessoas têm desistido dos propósitos, das promessas. Mas Deus, quando Ele coloca uma promessa, um propósito, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir e chegar até o final. E que você possa perseverar, que você não venha desanimar. As situações, as tribulações, vai vir difíceis. Talvez você passou por situações dentro da sua família onde você falou assim, não, hoje eu estou me conectando com a história da Carol, porque eu sempre tive um sonho de ter uma família, de construir uma família, de ter sonhos e de repente ali foi interrompido por algo, mas que você possa, não, eu quero resgatar isso. E Deus ele vai trazer isso novamente ao seu coração. Então que você possa voltar teu coração para o Senhor, que você possa voltar para o altar, que você possa ter intimidade com Deus, porque somente Ele que nos ajuda nesse processo, é tendo intimidade, é buscando ali, e Deus ele vai colocando isso novamente, derramando esse amor que é tão perfeito e vem dele, somente do Pai, sobre as nossas vidas. Então que essa noite, essa conexão ele possa ter falado ao teu coração, que você possa ter se conectado, porque cada conexão aqui é um aprendizado, cada conexão Deus ele trabalha nos nossos corações, para trazer para você que está nos assistindo. Então que o Espírito Santo de Deus ele possa ter ministrado o teu coração essa noite. Que não sei se de repente você esteja passando por uma dificuldade e não tenha ninguém, nos procure, entre em contato conosco. A gente sempre coloca o telefone do nosso pastor que você possa entrar em contato. De repente você que está passando por uma situação e que você tem uma pessoa que você possa abrir teu coração, você possa estar disponível para que você possa ser trabalhado. Assim como a Carol, ela tinha todo o tempo ali uma pessoa sempre que estava cuidando, que estava orientando. Isso é fundamental, porque sozinho realmente é muito difícil. Mas Deus ele tem colocado pessoas para poder ajudar você, para poder direcionar. Às vezes você não consegue ter visões, mas aquela pessoa ela consegue, porque muitas vezes a gente está tão, confuso, sem saber. Mas Deus ele vai trazendo e colocando pessoas para nos ajudar. Então que Deus ele possa ter falado ao teu coração, entender esse processo de perdão, esse processo de cura que é fundamental para todos nós, porque todos nós vamos passar por situações difíceis, mas com Deus tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais claro, tudo tem sentido e nós conseguimos passar. Então que se de repente você hoje se encontra sem fé, que você possa voltar a acreditar. É uma fé que nós não podemos tocar, que nós não podemos ver, mas que nós possamos sentir, porque ela vem de Deus. E é Deus que trabalha em nós, Deus é que vem nos moldando, que vem trazendo ao nosso coração aquilo que nós precisamos. Não desista daquilo que você sonha. Que Deus essa noite possa resgatar os sonhos que foram enterrados, sonhos que foram simplesmente apagados, que Deus possa resgatar novamente no teu coração. Amém? Carol, que Deus possa te abençoar cada vez mais, que Amém. Os sonhos de Deus venham cada vez se cumprir mais na sua Amém. vida. Amém. Eu fiquei muito feliz de poder tê-la aqui, que essa história possa encontrar alguém, possa se conectar com alguém essa noite. Amém. E um Em nome último de Jesus. recadinho, o que você gostaria de falar? Não desista, não desista, continue sonhando e decida perdoar, porque é a melhor decisão das nossas vidas. Amém? Amém. Então que você possa fechar seus olhos, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração, trabalhar na tua vida, em nome de Jesus. Amém?
Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse momento, por essa palavra. Que o Senhor, Deus, possa ter falado em cada coração que está nos assistindo. Que o Senhor possa, Deus, ter trabalhado de uma forma especial. Trabalhado, Deus, o perdão, trazendo cura, Deus, em nome de Jesus. Resgatando, Senhor, sonhos perdidos, sonhos enterrados. Que o Senhor possa ter resgatado, Senhor, em nome de Jesus. Que cada vida que se conectou conosco essa noite, que o Senhor possa ter trabalhado em cada uma delas de uma forma especial. Que o testemunho, Deus, tudo aquilo que foi falado aqui possa nos edificar, possa nos ensinar, possa nos forjar, trabalhar no nosso coração, trabalhar no nosso caráter. Que nós possamos, Deus, ser moldados e transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Deus, por mais uma conexão, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Que Deus, então, possa te abençoar poderosamente. Quinta-feira que vem nós estamos aqui novamente, então que você esteja conectado conosco. Esse final de semana, você possa estar conectado conosco, assistindo os nossos cultos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Amém. Que Deus abençoe. Até a semana que vem. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Jesus. Ora, lamassora, lamassei. Oh, que era bara, lamassona, lamassora, lamassou. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos.
sobre cada filho, sobre cada filha.